Olá amigos, tudo bem com vocês? Então tá, né? Vamos dar continuidade, vamos dar seguimento à nossa matéria de direito penal. Nós estamos na teoria geral do delito, trabalhando em cima daquilo que sempre cai em prova, o conceito analítico de crime. Lembrando, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Nós já passamos pelo fato típico, deixa ele lá. Estamos falando da ilicitude e estamos trabalhando as causas legais, gerais, excludentes de ilicitude. Delas nós já passamos pela legítima defesa, já passamos pelo estado de necessidade, já passamos pelo estrito cumprimento de dever legal e nós estamos no exercício regular de direito. O exercício regular de direito é constituído de 10 itens. E nós já passamos pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Faltam agora o item 7, o item 8, o item 9 e o item 10, para que a gente feche essa excludente também. Então vamos lá, amigos, vamos colocar aqui, eu vou colocar na tela, vocês coloquem no caderno, item número 7, a chamada lesão ou as lesões em atividades esportivas. Lesões em atividades esportivas. Bom, pessoal, primeira coisa, certo? Atividades esportivas que eu estou falando aqui são as atividades esportivas lícitas, as atividades esportivas legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo Estado. O Estado permite? Claro que permite, mas ele não só permite, como ele inclusive incentiva a prática esportiva. A prática esportiva ela é importante inclusive nos presídios. Entende-se que facilita a ressocialização e por aí vai. Então, pessoal, o que eu tenho que botar aqui embaixo, certo? Eu tenho que botar aqui embaixo que sim, né? Sim, caracteriza as lesões em atividades esportivas, caracterizam um exercício regular de direito, que é o direito a participar daquelas atividades, daqueles eventos esportivos, certo? O fato pode ser típico, mas ele é lícito. Vocês sabem que existem muitos esportes que se caracterizam pelo contato físico. O boxe é o exemplo tradicional, mas o futebol também é um esporte que caracteriza o contato físico. Então eu vou botar aqui como exemplo, ó. Boxe, futebol. Podem existir outros, mas esses são aqueles de contato físico mais tradicionais. Ok? Desses esportes pode-se gerar lesões. E essas lesões, tipicamente, elas vão encontrar respaldo em lei. Elas vão estar previstas na legislação. Nós vamos encontrar elas, por exemplo, no artigo 129 do Código Penal Brasileiro. Vão estar ali. Vão estar no 129. Até aí tudo bem. Até aí bem tranquilo. A questão, meus caros, é outra. A questão é a seguinte: essas lesões são legítimas, é um exercício regular de direito, mas é importante cuidar. Em primeiro lugar, tem que ser esportes lícitos, certo? Por exemplo, se houver lesões em uma briga de vale tudo, isso configura fato típico de rixa e lesão corporal.
Rixa se tiverem mais de 3 pessoas, mas com certeza a lesão corporal vai estar ali marcando presença, certo? Então tem que ser atividades lícitas. Numa rinha de galo, se um galo bicar a cabeça do sujeito, bem feito para ele, certo? E outra coisa, outro requisito, segundo, as lesões têm que se dar dentro das regras do evento. Necessariamente dentro das regras. Ok? Então, por exemplo, 2 jogadores de futebol vão para uma dividida, vão dividir a bola. Nessa dividida, certo? Ocorre uma lesão. Um dos jogadores acaba sofrendo um golpe na perna. Ele, indignado, vai para cima do outro adversário e o soca até desmaiar ou até matá-lo. É evidente que nesse contexto não há um exercício regular de direito, porque dentro do esporte não há esse direito. Não há o direito de praticar essa conduta. Enfim, eu só quis dizer a vocês que dentro das regras do jogo, os golpes do boxe ou da partida de futebol ali, aquelas lesões, são lícitas, certo? É o direito de participar da partida e esse contato é inerente ao evento. Dito isso, nós vamos agora para o antepenúltimo item. Antepenúltimo item. Item número 8. As intervenções cirúrgicas. Intervenções cirúrgicas. E claro, né, pessoal? Intervenções cirúrgicas e médicas. Como é que fica essa questão? Primeira coisa, essas intervenções, elas se caracterizam pelo exercício irregular de direito? A resposta para isso, muita atenção agora, a resposta aqui é sim, sim e não. A resposta para esse item 8 é depende. Olhem que genial. Depende, pessoal. Certo? Depende. Como assim depende? Depende pelo seguinte: as intervenções médicas e cirúrgicas, elas podem se encaixar em 2 excludentes de ilicitude. Elas podem se encaixar no exercício regular de direito, que é onde nós estamos, e também ela pode se encaixar, olhem que legal, ela pode se encaixar no estado de necessidade. Exercício regular de direito, estado de necessidade. Os 2 casos. É óbvio que nós temos que saber quando a intervenção médica ou cirúrgica vai ser um fato típico, mas lícito pelo exercício regular de direito, e quando essa intervenção médico-cirúrgica
vai ser fato típico, mas lícito pelo estado de necessidade. Muito bem. Prezados, primeira coisa, para ser exercício regular de direito, tem que haver necessariamente o consentimento do paciente. Aqui está, tem que haver o consentimento do paciente. Ele tem que consentir com a intervenção. Ah, doutor, eu tô com um problema aqui de unha encravada. Ah, vamos lá, vamos tirar isso aí. Não, eu não quero. Eu queria só lhe mostrar. Não, vamos. Não quero. E o médico vai lá e pratica o procedimento. Nesse caso, pessoal, eu já garanto a vocês, nós temos um fato típico de lesão corporal, certo? E, não havendo a necessidade, será um fato típico, ilícito e culpável de lesão corporal. Por quê? Porque o paciente não consentiu. Além da lesão corporal, essa conduta típica, ela pode ser ainda interpretada como constrangimento ilegal. Vamos pegar aqui na lei o artigo 146, vem comigo. Vamos olhar o 146. Opa. Constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Aí nós temos um aumento de pena, mas nós temos um parágrafo 3º, que diz: não se compreendem na disposição desse artigo. 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Se houver perigo de vida e não houver o consentimento, não vai ser exercício regular de direito, mas vai ser estado de necessidade. E se tem o consentimento? Se tem o consentimento, nós vamos ter o exercício regular de direito. Se deram conta aqui, pessoal? Então, bastante atenção nesse detalhe. Um outro exemplo é o do 128. O famoso aborto legal. (128). Vamos nele. Aqui está. Vejam o 128, onde ele diz: não se pune o aborto praticado por médico. Não se pune o aborto praticado por médico. 1.
se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se deram conta? Se não há outro meio. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter um estado de necessidade. Certo? Nós vamos ter estado de necessidade. Por quê? Porque aqui não importa o consentimento. Mas e logo abaixo? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Esse consentimento mostra que quando o médico pratica o aborto na gestante em caso de estupro, porque ela consentiu, nós vamos ter o exercício regular de direito por parte dele. Se ele praticar o aborto nessa gestante, vítima do estupro, mas ela não consentiu, a conduta dele é criminosa. Será processado e provavelmente condenado por crime de aborto. Certo? Então, cuidado em relação a isso que eu falei para vocês. Para ser a intervenção cirúrgica e a intervenção médica exercício regular de direito, tem que ter consentimento do paciente, tá? Bom, a grande questão agora é a seguinte, pessoal. E quando se tratar, certo? E quando vai ser então o estado de necessidade? Fácil. Primeiro, quando um leigo praticar o fato, começa por aí, o leigo pratica o fato, por exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui. Existe uma gestante. Não importa o motivo pelo qual ela está grávida. Não interessa. O fato pode ser por estupro, o fato é que ela corre risco de vida. Então a gente sabe que ela corre risco de vida. Nesse caso, se o médico pratica o aborto, ele está agindo no exercício regular de direito. Porque é o médico fazendo, é o direito dele salvar vidas, agir para solucionar aquele caso. Mas quando é o leigo, ele vai estar, na verdade, amigos, fazendo o quê? Sacrificando o direito daquela mulher, daquela gestante, de fazer o que a lei não manda ou não fazer o que a lei proíbe, para preservar a sua vida. Então o leigo vai estar agindo em estado de necessidade de terceiro. Se deram conta? Então, para ser estado de necessidade, nós temos exatamente essa caracterização aqui. Nós vamos ter exatamente aqui, amigos, o leigo praticando o fato, e sem o consentimento do ofendido. Vamos resumir para ficar legal? Vamos resumir para entender isso? Intervenção médica ou cirúrgica. Pode ser exercício regular de direito para o médico? Pode. Quando é que vai ser exercício regular de direito para o médico? Quando ele, primeiro, praticar o ato contra o ofendido para salvar sua vida, com o risco de vida, claro, né? Ou quando esse ofendido consente,
certo? Quando vai ser estado de necessidade? Quando for um leigo praticando o fato para salvar a vida do ofendido. Ah, professor, mas como é que o leigo vai saber praticar um aborto? Tomamos por base que ele pratique, horas, certo? Ou não houver o consentimento do ofendido, certo? Nesses casos será estado de necessidade. E assim, a gente vence aqui o antepenúltimo item, que é o item 8. Item 9. Ofendículas. Ofendículas, amigos, também chamadas no masculino de ofendículos ou ainda ofensáculas. Tudo isso são sinônimos, são nomes estranhos que eles acabam vindo oriundo lá do latim, certo? Ou do grego em alguns casos, então por isso. Mas o que é? Os ofendículos, amigos, ou as ofendículas, elas são qualquer ordem, certo? Qualquer ordem de prevenção aptas à defesa. Qualquer ordem de prevenção aptas à defesa, ou prevenção de qualquer ordem apta a se defender. Como isso aqui funciona? Isso funciona da seguinte forma, pessoal. O indivíduo que pretende usar as ofendículas, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. O objetivo é se defender. O objetivo dele é a defesa, certo? É isso que ele quer fazer. E esses ofendículos, de regra geral, certo? Eles são, meus amigos, imóveis. Imóveis. Podemos dar como exemplo arame farpado, podemos dar como exemplo cerca elétrica, podemos dar como exemplo cacos de vidro em cima dos muros, certo? Isso que vocês enxergarem, sempre que enxergarem o que eu estou colocando aqui no quadro, vocês entendam então como os ofensáculos ou ofendículos. São formas de prevenção de qualquer ordem apta a se defender. Percebam que, pela natureza, qual é o objetivo? De defender o quê? O objetivo é de defender o patrimônio, né? O arame farpado vai cercar a propriedade. A cerca elétrica protege o patrimônio, a casa, né, de predadores. Cacos de vidro, a mesma coisa, certo? Agora, eu vou querer duas atenções de vocês. Primeiro, isso que vocês estão vendo,
precisam ser colocados? Obviamente, é até impossível não ser. Prévios, né? Precisam estar antes. Não adianta uma pessoa pular o muro da tua casa, tu encher o cara de bala de espingarda e depois botar uma cerca elétrica, dizer que ele morreu eletrocutado tentando pular a cerca. Não, certo? Então tem que ser prévio. Prévio. Segundo, pessoal, as ofendículas precisam ser visíveis, porque o objetivo não é lesionar. O objetivo é proteger o bem jurídico. Então não pode ser um arame farpado, escondido, não pode ser uma cerca elétrica que não está dito. Cuidado, cerca elétrica. Tem que ter a placa, senão vai haver o excesso. Certo? Cuidem com isso, prévios e visíveis. E segundo, pessoal, tem que haver ainda a proporcionalidade. Proporcionalidade, o que isso quer dizer? Eu posso botar cerca elétrica em volta da minha propriedade, sem problema nenhum. Mas eu tenho que seguir as normas, por exemplo, do Inmetro. Se eu estiver colocando uma voltagem acima do normal e que possa gerar consequências para as pessoas em geral, eu vou responder pelo excesso. Então tem que haver a proporcionalidade. Cuidado com a divergência doutrinária para uma prova discursiva ou ainda para uma prova oral. Existem aqui duas correntes, dois entendimentos, um majoritário, um minoritário. Duas correntes. A primeira, entendendo que as ofendículas constituem, certo? Exercício regular de direito. Então, se uma pessoa tentar pular o muro da casa e se cortar com os cacos de vidro, o fato típico de lesão corporal, mas é lícito pelo exercício regular de direito. Para uma minoria, então não é o que vocês têm que marcar em prova, as ofendículas seriam casos de legítima defesa pré-ordenada, ou seja, já se prepara para repelir a injusta agressão antes que ela aconteça. Então existem sim alguns autores, como Frederico Marques, que sustenta essa eximente aqui. De qualquer maneira, tudo dentro das regrinhas, como tem que ser, vai caracterizar, amigos, um fato típico, porém lícito. E se é típico e ilícito, lícito não configurará crime. Dito isso, nós então finalmente vamos para o item final. Item número 10. Disposição mecânica
predisposta. Disposição mecânica predisposta. Já adianto, pessoal, já adianto. Não caracteriza exercício regular de direito. O que é uma disposição mecânica predisposta? Objetos ocultos de ataque. Objetos ocultos de ataque. Como assim? Armadilhas. Armadilhas, amigos, para surpreender o oponente. O exemplo clássico: espingarda, preparada com um barbante. Devem ter visto já isso em filmes, né? Tá tudo preparadinho ali, uma arma, abre a porta, puxa o barbante, a arma dispara. Não pode. E por quê? Porque está oculto, não está visível. Certinho? Bom, dito isso tudo para vocês, a gente trabalhou as regras gerais de licitude. Nós trabalhamos a excludente supralegal, que é o consentimento do ofendido. Nós trabalhamos as causas legais de exclusão de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Falta agora só um detalhezinho para terminarmos ilicitude, que é o estudo do excesso. Mas isso, meus grandes amigos, é assunto para a próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.